Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, verso 10. É uma informação importante, quase que eu esqueço, olha isso. Sábado que vem tem o último conviver do ano e vai ser muito especial, hein? Vai ser uma dinâmica aí diferente, só que não posso dar spoiler, né? Como dizem aí os mais jovens, vocês terão que participar para saber como vai ser. Tem uma surpresa aí toda preparada. Então, sábado que vem, às 15 horas, conviver, tá bom? Conviver é o ministério da terceira idade, amém? Então, abra sua Bíblia, Mateus 10, capítulo 10, versos 40 ao 42. Amém? Você que está em casa, leia. Se quiser ler também através da projeção. Diz assim a palavra do Senhor: quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade lhes digo, de que modo nenhum perderá sua recompensa. Amém? Vamos reler só o verso 40. Quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim recebe aquele que me enviou. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos a Deus neste momento a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua palavra e para que ela cumpra os Teus propósitos eternos. Ó Deus, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, pretendo ser breve na mensagem por conta da nossa ceia, mas eu quero trazer aqui a nossa reflexão. Um ponto muito importante, eu quero deixar uma pergunta primeira. O que aconteceu com os discípulos de Cristo? Pode não ser a realidade da sua vida como discípulo, ou pode ser a sua realidade da sua vida de discípulo. Mas a pergunta é, o que aconteceu com os discípulos de Cristo? Não estes que ele comissionou, mas os discípulos de Cristo hoje. E eu quero dizer que por algum tempo, e graças a Deus eu vejo isso como algo que esteja já passando, muitas discussões teológicas, muitos embates sobre linhas de pensamento, muitas ideias para lá e para cá, muitos fazendo como a igreja de Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e Paulo dizendo que nenhum deles morreu por vocês, por acaso eu morri por vocês, e eu vi que a igreja do Senhor, por algum tempo, foi absorvendo isso, e eu entendo e sempre vou nesta linha, sempre defenderei a linha, que nós precisamos perseguir dia a dia da nossa vida a igreja apostólica, a igreja do Novo Testamento e o que ela nos ensina. Observe bem, certa ocasião na igreja em que eu fui pastor, mas nessa ocasião eu não era pastor, apenas era um membro, né? Eu era um membro da igreja, e eu saí na porta da igreja, olhei um pouco à frente, tinha um comércio, e à frente do comércio um pequeno degrau, e lá estava sentado um irmãozinho que estava ainda, não tinha se firmado com Deus, mas frequentava a comunidade da fé, e ele estava lá sentado de cabeça baixa. Eu fui até ele estava chorando, aí um outro irmão também viu de longe, se aproximou, e eu disse: o que está acontecendo? Ele disse: eu preciso de um lugar para ficar, eu não consigo mais ficar dentro de casa, eu quero me separar, e não dá mais, não tem mais jeito. E ele chorando, desesperado, angustiado, aflito, desesperançado, angustiado, cheio de medo, cheio de incertezas. E nós dissemos a ele: olha,
vamos para onde você tem que ir, você precisa ir para a tua casa. Não, mas não tem mais jeito, acabou. E então eu e esse outro irmão, depois de conversarmos e orarmos com ele então se convenceu, nós fomos até a casa dele. A mulher também tinha a mesma ideia de que não dava mais, de que ia se separar, tinha chegado ao fim, e nós conversamos, e nós oramos com eles, e nós ficamos um tempo, nós investimos um tempo em oração, depois nós voltamos novamente, investimos outro tempo em oração, e nós estivemos com ele, e compartilhamos leitura bíblica, e participamos daquele momento de dor e sofrimento daquela vida, e isso tem aproximadamente 15 anos, e para a glória de Deus, esse casal está junto. Para a glória de Deus, esse casal continua família na presença de Deus. E aqui nós encontramos um momento em que Jesus ele vai enviar os seus 12. É o momento em que ele vai chamá-los de apóstolos. Ele vai chamar 12 discípulos e vai enviar esses 12 discípulos e vai chamá-los de apóstolos. E o que são apóstolos? Aquele que é enviado em nome de alguém. Aquele que é enviado em nome de alguém. Você sabe, ter uma carta de procuração para que você represente o outro como se fosse o outro. Teve um período de muitos brasileiros descendentes de japoneses ir trabalhar no Japão, e alguns foram para lá enamorados, e depois mandaram uma procuração, e alguém da família foi com a namorada ou com o namorado até o cartório casar e fazer aquele casamento. Você já imaginou alguém casando no lugar de alguém? Isso é possível, você sabe que isso é possível? Porque alguém pode representar aquela pessoa como se fosse a própria pessoa. E Jesus, ele chama aqueles 12. Por que ele chama aqueles 12? Porque Jesus está curando. Jesus está transformando vidas. As pessoas tocavam em Jesus e eram curadas. As suas palavras traziam iluminação para aquelas mentes. E elas que estavam nas trevas viam a luz. E aqueles que estavam sem esperança viam esperança. Aqueles que estavam no escuro do conhecimento entendiam novas coisas. E as pessoas, e a fama dele vai sendo crescente, e o povo vai atrás, e o povo comprimia Jesus, e ele precisava dar conta, ele precisava fazer aquela obra. Então naquele momento ele separa 12 dos seus discípulos. Não sabemos o critério, sabemos que eram pessoas comuns, simples, como eu, como você, cheias de problemas, cheias de dificuldades, mas aos olhos de Jesus, pessoas que tinham potencial para fazer aquilo que ele gostaria que ele fizesse, e ele chama estas 12 pessoas, coloca do seu lado e os comissiona para fazer uma obra maravilhosa. E veja o que ele manda no verso 1 do capítulo 10, onde ele começa a passar estas instruções. Ele diz assim, olha: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Eita glória! Você já imaginou Jesus chamando você e dizendo o seguinte: olha, sobre a tua vida está o poder de Deus para curar e libertar? E Jesus chama, e por que ele chama aqueles 12 apóstolos, depois chamados apóstolos? Porque ele precisava que eles fossem enviados para fazer esta obra maravilhosa de levar esperança, de levar cura, de levar libertação, de levar luz, de iluminar o mundo com o conhecimento de Deus que ele trazia na mensagem do seu evangelho. E são 12 apóstolos. São 12, por que são 12? Se ler, só fazendo um parênteses aqui, à luz de Apocalipse, nós vamos entender por que são 12. Tinha toda uma simbologia que Jesus estabelece sobre aqueles 12, o fundamento da sua igreja. Só vai se levantar um 13º, que é Paulo, para pregação aos gentios, e ali se encerra o propósito dos apóstolos. Por isso não cremos em apóstolos nos nossos dias. Cremos
que tem 2 tipos de oficiais na igreja. Todos são irmãos, iguais. Diáconos e pastores. Não cremos em apóstolos nos nossos dias. Precisamos ler a Bíblia de uma forma completa. E ele levanta aqueles 12 apóstolos e ele vai passar muitas instruções a esses apóstolos. E ele passa algumas instruções que são até sombrias. Ele vai dizer o seguinte: olha, eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. Você já imaginou isso? Olha, vocês são como ovelhas no meio de lobos. Porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Irmãos, nós estamos aqui reunidos em nome de Cristo como servos de Deus, com toda a liberdade que temos, mas acredite que isso custou a vida de muitos irmãos no decorrer da história. Mas Jesus os anima e diz para não temer, e os comissiona como seus autênticos representantes. E agora observe, sobre aqueles 12 apóstolos, ele fundamenta a sua igreja, e eles vão pregar o evangelho, eles vão fazer discípulos, e ele vai estabelecer a sua igreja, quando sobre aquele grupo é derramado, já de 120, não era mais 12, vai se derramar o Espírito Santo de Deus, e ali ele fundamenta a sua igreja, e esta obrigação, esta atribuição, esta responsabilidade de pregar, de orientar, de cuidar, de iluminar, passa para a igreja de Deus, fundamentada sobre os apóstolos. Agora olha a responsabilidade que Jesus passa. Ele diz assim, olha, quem recebe a vocês, a mim recebe. E aí eu pergunto, pensa bem, você, no seu particular aí, tenta fazer essa análise. Nós falamos sobre isso sexta-feira, na preparação para o evangelismo, mas pensa isso no seu particular. Quando você está falando com alguém, quando você está ministrando na vida de alguém, você está sendo a própria presença de Cristo. Você já se deu conta do tamanho dessa responsabilidade? Por isso é importante a pergunta que fizemos anteriormente, o que é que aconteceu com os discípulos de Cristo? Porque o discípulo de Cristo não pode levar divisão, não leva debates que confundem, não briga por coisas que não agrega, a não ser pregar o evangelho do amor e da transformação pelo poder de Deus. O que estão ouvindo da minha boca? O que as pessoas estão vendo na minha vida? Eu sendo representante do próprio Jesus, comissionado por Ele como parte da sua igreja. E Ele diz, olha, Ele fala, qualquer que fizer alguma coisa ou der um copo de água fria a esses pequeninos, porque ele chama os seus discípulos de pequeninos, porque na tradição rabínica, os rabinos chamavam as crianças que estavam sob seus cuidados de pequeninos, e Jesus atribui à sua igreja, a minha e a sua vida, este mesmo carinho, os meus pequeninos. Recebe uma responsabilidade, pequeninos e frágeis nós somos, mas temos em nós um valor inestimável. E aí entendemos por que Paulo diz assim, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Você já imaginou a fragilidade que tem um vaso de barro? Que qualquer batidinha trinca tudo. Mas ele diz que nós somos como esses vasos de barro, mas que em nós temos um tesouro imensurável, que é o poder de Deus, presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. E o que significa representar a Cristo? Observe, na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz assim, olha, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Irmãos, sobre quem está a palavra da reconciliação do homem com Deus? Sobre a igreja do Senhor,
somos embaixadores de Cristo. Deu-lhes, pois, poder sobre espírito imundo para os expulsarem, para curarem de toda enfermidade e de todo mal. Os mensageiros do reino não andavam na sua própria autoridade, mas estavam revestidos de Jesus no poder do Espírito Santo, sendo seus embaixadores. A igreja de Deus hoje está revestida com a mesma autoridade e não pode perder a sua identidade. Amém? Lembra do menino que eu acabei de contar, do irmãozinho que estava sentado e chorando? O que nós poderíamos entregar a este moço, a este irmão, com o coração dolorido, angustiado, desesperançado? Um discurso político? Um conceito filosófico? Uma equação matemática? A única coisa que nós poderíamos oferecer para ele é a palavra de poder que transforma e que cura. Este é o papel do discípulo que representa Cristo. Levar aquilo que Cristo mandou levar, e não aquilo que queremos levar. O que é que nós poderíamos apresentar àquela família? Receber o direito de representar Jesus revela a intimidade dele com seus discípulos. Assim Jesus mostra aos discípulos a grandeza do seu papel. Olha que interessante, irmãos, às vezes nós falamos bastante. Você precisa ter intimidade com Deus, mas Jesus é quem tem intimidade com seu discípulo, a ponto de comissioná-lo como seu representante. Você já imaginou Jesus olhando para a tua vida e dizendo o seguinte: você pode me representar, porque tem pessoas desesperançadas que precisam enxergar em você a glória de Deus. Que coisa maravilhosa. De modo que nós não temos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo que nos tem para a obra que Deus nos deu. Às vezes nós falamos isso. Temos o Espírito Santo? Claro, a presença do Espírito Santo em nós. Mas o que é a presença do Espírito Santo em nós? Meus irmãos, a presença do Espírito Santo em nós precisa se mostrar pelo fruto, conforme descreve Paulo aos Gálatas. A presença do Espírito não é um acontecimento miraculoso para um momento de uma emoção, mas é a apresentação por meio das nossas vidas do amor, da bondade, da paciência, do domínio próprio, do poder de Deus. De modo que nós não temos o Espírito Santo. É Ele que nos tem, é Ele que nos conduz, é Ele que nos leva para fazer a obra que é de Deus e para a glória de Deus. Que alegria, que grandiosidade tudo isso. Por isso o verdadeiro discípulo tem também intimidade com Deus e aponta que o caminho é Cristo. Apesar das perseguições, apesar das renúncias e sofrimentos. Paulo ensinando ao jovem Timóteo, ele diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes dos testemunhos do nosso Senhor. Amém? Quero dizer uma coisa, meus irmãos, o modismo cristão está passando. O modismo que eu sou cristão, agora é gostoso, está passando. Sobrarão aqueles que professam verdadeiramente a fé em Cristo Jesus. E eu não estou pregando desesperança, eu estou pregando esperança. Porque haverão, e isto já é recorrente, entre os mais jovens, infelizmente, que vão sofrer mais quanto a isso, porque passa a ter descrédito aquele que diz que é fiel a Cristo Jesus. Mas nada disso é novidade, o Senhor nos orientou acerca dessas coisas. Ele disse que isso tudo haveria de acontecer.
Eu vi aí um vídeo, eu não sei se é fato, mas pelo contexto parece ser, então eu faço uma ressalva, mas aquele filme, acho que é Estrela de Belém, aquele desenho que a Netflix produziu, contando a história do nascimento de Jesus, que é um desenho maravilhoso, por exemplo, foi proibido de passar em locais públicos na França, porque o país laico não está mais aberto ao amor de Deus. Então observe a fala de Jesus: haverá fé na terra quando vier o Filho do Homem? Como você hoje tem representado Cristo no mundo? Como as pessoas têm visto Cristo em você? E na segunda parte ele diz assim, versos 41 e 42, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. É evidente que olhar aqui, né, tomando água, o que representa uma caneca de água fresca, mas para os mais antigos aqui, que como eu, que não sou antigo, mas trabalhei na roça. Quem trabalhou na roça aqui? Muita gente, né? Qual é o valor de uma caneca d'água naquele solzão das 3 horas, assim, debaixo daquele sol escaldante? Imagina esses discípulos de Jesus andando naquela terra árida e aquele sol. Qual era o valor de alguém que, na sensibilidade de perceber aquela necessidade, atender aquela necessidade? Qual é a nossa sensibilidade com a necessidade do nosso irmão? A tradição rabínica dizia que aquele que recebe em sua casa um homem sábio ou um profeta, é como se recebesse o Shekinah, a própria presença do poder de Deus. E Jesus está indo nessa mesma linha. Veja que ele tem esse conceito. Jesus é parte daquela cultura. E ele diz, quem recebe a vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Você já imaginou, meu amado, minha amada, você na visita de uma pessoa em necessidade e ela ter a consciência de que por meio da sua vida se manifesta ali o próprio poder de Deus? Que tamanha responsabilidade, mas que tamanha glória paira sobre nossas vidas, sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Observe, e aqui é interessante, porque à luz do Novo Testamento, o profeta é um porta-voz comissionado para pregar o Evangelho, e quem o recebe significa receber a mensagem de Deus e deixar-se corrigir por tua palavra. Amados, nós temos que deixar os ventos de doutrinas e firmar na Escritura, como os bereanos, que tudo que ouviam corriam para as Escrituras para saber se procedia conforme era falado. Lembra de um vídeo que correu o mundo aí, o Brasilzão? Eu recebi tantas mensagens de tantos irmãos, não daqui, naquela ocasião não estava aqui. Pastor, e isso aqui, porque um homem disse que tinha tido uma visão, e que no dia 31 de março, acho que era 31 de março, ia passar não sei o que, ia ter uma destruição geral no mundo. Jesus revelou os evangelhos aos seus apóstolos, que revelou aos seus discípulos, que escreveram, que constituíram a palavra que hoje devemos saber. Amém? Deus revelou a nós o conhecimento dele mesmo, e nós precisamos estar firmados nisso. Então, o profeta, à luz do Novo Testamento, é aquele comissionado por Deus para proclamar a verdade que Cristo já nos revelou, para ensinar, para direcionar, para apontar qual é o caminho que a palavra de Deus ensina. Por isso eu não posso aconselhar sem o conhecimento da palavra de Deus, porque se assim eu fizer, eu estarei dando minha opinião, ou então meus conhecimentos técnicos de alguma área que eu tenha formação, mas não estarei dando direcionamento das coisas de Deus se eu não tiver o conhecimento da tua palavra.
Mas quem recebe o profeta, aqueles que têm o ministério, recebe recompensa de profeta. Aqueles que têm o ministério da visitação. Mas ele diz também, quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Qualquer um desses pequeninos que conhece a minha palavra, que aceita a soberania de Deus, e você o recebe em meu nome, você está me recebendo. Sabe o que é importante, meus irmãos? Eu sei que às vezes nós queremos ser visitados pelo pastor ou pelos pastores, nós queremos ser visitados talvez pelo diácono, pelos diáconos, mas olha, a tua vida tem tanto valor quanto a vida do pastor, quanto a vida do diácono. Se alguém, o teu irmãozinho lá te visita para fazer uma oração, na fé, no amor, na pureza do Espírito Santo, isso tem tanto valor quanto qualquer outra pessoa no reino de Deus. Não crie hierarquias na sua cabeça, não, em nome de Jesus. Certa ocasião eu via na televisão, uma pessoa estava em viagem, estava em Curitiba, fui para o hotel, a trabalho, liguei a TV, estava lá uma pessoa, apóstolo, segundo ele, pedindo para que pessoas ajudassem e depositassem o valor. Estou questionando a vida dele, mas o relógio dele era algo fora do comum, o anel que ele tinha no dedo, e eu fiquei tão desesperado com aquilo, falei, puxa, arranca esse relógio, arranca esse anel, para de pagar o que você está pagando nessa televisão, e leva o dinheiro para a obra que você está fazendo para transformar a vida de pessoas. Para de pagar 10 milhões de televisão por mês, que é o custo que o meio tem, e invista no reino de Deus, invista na vida de pessoas. Coisas para nossa reflexão. Por isso a pergunta, o que está acontecendo com os discípulos de Jesus? Quem recebe um justo para que as pessoas não tenham somente cuidado de receber pastores, diáconos, líderes, mas todos os discípulos fiéis do Senhor. Amém? Não há ninguém no reino de Deus que tenha prerrogativas mais do que o outro diante de Deus se estiver firmado na fé genuína em Cristo Jesus. A tua oração chega lá como a oração de qualquer outro. A tua oração chega talvez até melhor, se você estiver mais firmado e mais íntimo ali. A recompensa ao ouvir e receber a mensagem do Evangelho são os benefícios de uma vida, de uma vida com Deus, a salvação em Cristo, a vida eterna. Tanto o profeta quanto o justo conhecem e vivem esses benefícios. E os que recebem também receberão estes mesmos benefícios, e esta é a recompensa de Deus. Sabe quando você vê a manifestação do poder de Deus? Quando você vê uma situação como aquela que descrevi, e aos poucos você vai vendo Deus transformar. Aos poucos você vai vendo Deus resgatar. Aos poucos você vai vendo Deus fazer novo. Mas nós não podemos perder a fé, porque o tempo e os propósitos pertencem a Deus. Amém? Então a minha pergunta é, cadê os discípulos do Senhor? Que na simplicidade de Cristo, olhava para aquele que estava angustiado, desesperançado, e compartilhava uma palavra, e compartilhava uma oração, e compartilhava uma mensagem de salvação. Quando os discípulos de João foram até ele e disseram, você é o Cristo que haveria de vir, quem mandou perguntar foi João. Claro que está num outro contexto, mas é como se estivesse acontecendo isso. Ele fala, vai lá e diga o seguinte, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os aleijados caminham, os que estavam presos são libertos. Vai lá e diga. Aí me vem a pergunta, será que a igreja de Deus não está mais apta a viver estas transformações? Será que nós não perdemos a identidade como mensageiros de Deus? Será que nós não nos perdemos em discussões e temas inócuos, deixando de lado
esse comissionamento do próprio Jesus para sermos luz do mundo e sal da terra? Será que não é tempo de resgatar este chamado que está dentro de nós? Quem recebe vocês é a mim que recebe. Você pode ser a própria presença do Cristo na vida de alguém. É isto que Cristo diz. Representar Jesus é ao mesmo tempo um privilégio imensurável, mas também uma responsabilidade muito grande, gloriosa e perigosa. Para nós não, graças a Deus, mas para muitos países é um desafio muito perigoso. Pode custar a vida. Há oposições, mas há muitos corações abertos e sedentos, esperando de mim e de você uma palavra de esperança, uma palavra que ilumine. Qual é o teu campo missionário? O primeiro deles, a tua casa. Teu primeiro campo missionário é a tua casa. Teu primeiro campo missionário é mostrar, através do fruto, que Cristo está em você. Que Cristo está presente na sua vida. Eis que cedo venho, diz o Senhor em Apocalipse, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Irmãos, não devemos nos esquecer. Todos os salvos são salvos para a boa obra. E toda boa obra será recompensada por Deus. Mas toda obra má também será lembrada por Ele. Também será lembrada por Ele. Timóteo diz assim, Paulo a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti como aos que te ouvirem. Cada um que trabalhar com perseverança receberá de Jesus este convite naquele dia. Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A glória de Deus se refletia em Cristo Jesus. A glória de Cristo Jesus precisa refletir na sua vida. Amém? Mas precisamos fazer as coisas que Ele fazia. E aí eu quero colocar você um pouquinho para refletir. Eu gosto de sempre trazer sabedorias rabínicas. Jesus usava muito algumas referências dessa, mas Jesus, sempre o nosso Senhor, eles diziam assim que um dia de silêncio vale por 60 jejuns. Nos preservar de emitir nossa opinião, nossos pensamentos e conservar nosso pensamento em Deus vale mais do que muito jejum. Então eu quero fazer assim algumas reflexões básicas para nós. Nós somos igreja do Senhor, amém? Precisamos crescer no conhecimento, amém? No conhecimento da sua palavra. Eu gosto, irmãos, da leitura teológica, ela é muito importante. A gente precisa crescer, mas a revelação de Deus vem pela palavra. Aí vem as perguntas, como discípulos do Senhor, para sermos imitadores dEle, como tem sido a nossa vida de aprendizagem das Escrituras? Como tem sido a nossa vida de oração? Como tem sido a sua vida de jejum? E aqui permita-me, irmãos, cabe a mim esta obrigação, e devo dizer que tire os modismos de jejum da sua vida, volte à prática do jejum se você não faz, se você puder e não tiver problema de saúde que te impeça. Se tiver problema de saúde que te impeça, não faça, não tem problema, mas volte à prática do jejum. Mas tire esse negócio, eu vou jejuar Coca-Cola. Só a Coca-Cola que vai perder, porque você não vai comprar. Vou jejuar chocolate, vou jejuar café. Ah não, vou jejuar por este propósito. Você não barganha sacrifício com Deus, amém?
O dia em que você jejuar, você entenda que o jejum é para mortificar a carne e santificar a tua vida perante Deus. Na tua oração você pode pedir o que você quiser, as coisas que você quiser. Mas eu não digo, Senhor, eu vou jejuar porque eu quero comprar uma casa. Você está trocando o jejum comigo, é isso? É barganha? Você vai me dar a casa, eu vou te dar a casa e você vai pagar com jejum, é isso? O jejum é mortificação da carne, para santificação da sua vida, para andar em intimidade com Deus, para que você tenha intimidade, ore com Deus, para que o dia que aquela vida desesperançada chegar do teu lado, você seja a própria representação de Cristo, para dar uma mensagem de salvação, de restauração e de cura. É isso que Jesus espera de nós. Aquele que receber você, receberá a mim, diz o Senhor. Arranque fora, meus irmãos, uma preocupação que começa a acender a minha mente. E já estou concluindo para a gente chegar no tempo da nossa ceia. Começa a se acender os debates políticos, porque o ano que vem é ano de eleição. Em nome de Jesus, não há nenhum modelo neste mundo que seja suficiente para salvar a tua vida, a não ser o poder de Deus. Busque Jesus em primeiro lugar e o teu evangelho, e coloque estas coisas em segundo lugar. Mas está havendo um movimento lá, e isso pode ser um anúncio do fim dos tempos. Você não vai fazer nada contra isso, porque se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. A melhor coisa que você faz é ter intimidade com Deus, para saber que o dia que consumar todas as coisas, você estará com Ele. Deus me escolheu para a salvação, ou eu escolhi ser salvo em Deus? O que importa é eu viver em Cristo e morrer em Cristo. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Voltar a ter aquela sede de intimidade com Deus, de ver Deus se manifestar na nossa vida, de chorar na oração, de iluminar a vida de alguém que precisa da presença, de visitar aquele casal, de visitar aquela família. Vai, Jesus disse aos 12, primeiro aos judeus, não pegue o caminho dos gentios e nem vá para Samaria, porque primeiro são os judeus, depois chegará o tempo dos samaritanos, e depois chegará o tempo dos gentios, como explica a palavra de Deus, e chegará a todos os lugares como chegou a nós. Sabe, você quer ser luz do mundo? Seja a palavra de esperança na vida de alguém. Seja a representação de Cristo na vida de alguém. Amém? E aí nós vamos retomar uma igreja nos caminhos dos apóstolos, no caminho de Cristo. Pedro, um homem transformado, nunca escreveu um tratado teológico. Escreveu cartas orientando a viver pela fé, a perseverar. E quem era Pedro? Era aquele que recebeu de Deus o poder, chegou em Enéas, que há 8 anos não se levantava, e diz, levanta! E Enéas se pôs em pé. Irmãos, eu creio de todo o meu coração, que se a gente voltar a viver uma igreja do Novo Testamento, Deus haverá de fazer maravilhas neste lugar. Deus haverá de transformar famílias, haverá de transformar vidas, mas nós precisamos voltar aos fundamentos da igreja de Cristo Jesus. Amém? Eu quero te convidar a refletir nestas coisas, porque é importante, porque só dele e por ele são todas as coisas. Amém? Pastores vêm e vão. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar, podemos estar em outros lugares. Deus pode nos levar para outro lugar, pode nos recolher, mas o poder de Deus é para sempre, é eterno, e é só por Ele que você vive. Amém? Vamos orar, e eu quero depois te convidar a participar da ceia, mas com a consciência de que a ceia é a
comunhão da igreja, e a comunhão da igreja é a comunhão com Cristo. Amém? Então vamos orar. Vou convidar você a ficar em pé, e depois nós já vamos passar para a celebração da ceia, só para a gente despertar um pouquinho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e glorificado seja o Teu santo nome. Obrigado por Tua palavra que nos ensina, e por esta tamanha responsabilidade que o Senhor nos dá, de representá-lo neste mundo, Senhor, mas não sozinhos, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, e na comunhão da sua igreja, na comunhão dos nossos irmãos, que estão firmados na mesma fé, no mesmo propósito, de iluminar o mundo com o conhecimento do Evangelho, porque, Senhor, nós desejamos ver vidas transformadas, não queremos ver vidas aprisionadas pelo pecado, pela frustração, pelas divisões, pelas brigas, pela ganância. Oh Deus, queremos ver vida plenamente cheias da Tua presença e vivendo o amor de Deus no seu projeto original, porque a Tua palavra diz que em Cristo nós somos transformados à Sua imagem e semelhança. Mas nos ensina, ó Deus, a afirmarmos cada dia mais nossa vida neste propósito, Deus, de sermos efetivamente sal da terra e luz do mundo, Senhor. Nos afasta, Senhor, dos nossos próprios pensamentos e convicções para viver a plenitude do Teu Evangelho e do poder da Tua palavra, que transforma vidas, que sara as feridas, que restaura, que cura, que dá vida eterna e leva para o céu. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém.